que tu não fala o nome dele direito? Cara, você quer que eu chame o cara de cheiro, pô? Cheiro, o cheiro, o cheiro, o cheiro. Pô, o cara é gringo. Ele se chama de Jero. Então a gente chama ele de Jero. Não quero ficar falando cheiro. Ah, o cheiro, não sei o que, o cheiro, não sei o que. Caralho, volta, tá cheirando o tempo inteiro, pô. Tá ligado? Esporte eletrônico. Como é que você começou isso? Lá na Coreia, você já tinha essa intenção desde criança ou foi uma coisa que aconteceu? E a Gakin tá solteira? Gente, olha só. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu sou fofoqueiro, tá? Mas eu não sei as coisas pelo pessoal das pessoas, não, pô. Você quer perguntar, você quer saber? Vai lá no Instagram dela, pra gente é Gakin, e pergunta. E aí, está solteira? Ué. Pô, sobra tudo pra mim nessa porra, mano. 예우스 장르에는 한국에는 카오스라는 게임이 있었는데 그게 도타랑 약간 비슷하거든요. Na Coreia tinha um jogo que era parecido com o Dota, chamado Caos, alguma coisa assim. 도타랑 비슷한데 그게 이제 Parecido com Dota e... 한국에서는 그게 에이오스 장르의 초기 게임인데 Na Coreia era um jogo que tava bem no começo. 뭐 SK T1의 마린이라든가 푸만두 그런 선수 다 거기서 넘어왔거든. Tinha alguns jogadores... Não sei, tem alguns jogadores que vieram desse jogo e eles vieram daquela época. 그래서 나는 거기서 굉장히 잘하는 선수였고 E eu era um jogador que me saía muito bem nessa época na Coreia. 가장 많이 Pera, o 우승했던 Jin era 선수였고 pro de LoL? Também era o que tinha mais vitórias também nesse jogo naquela época. 자연스럽게 롤로 넘어왔지. 롤 E aí eu passei pro LoL, eu vim pro LoL de uma forma Sim. muito Caralho, não orgulhosa, sabia. graciosa. Mas você queria ser profissional disso? Porque na Coreia, diferente do Brasil, você já tem essa estrutura há muito tempo. Você, quando entrou no jogo, você já visava ser um profissional, viver disso? 게임 프로를 일할 수 있는 게 예전 일을 할 수 있잖아요. 그래서 그걸 보셨을 때부터 난 이걸 하고 싶다라는 생각을 가지셨는지. 근데 내가 처음엔 공무원 시험 준비하고 Na 있었는데 verdade, eu tava preparando pra ser funcionário público na Coreia. 이게 롤드컵 상금 Aí, na moral, deixa eu falar uma parada pra vocês. Sábado passado, domingo passado, a gente saiu, chamei a Pietra aqui na live, ela foi. Gente, se ela tem mais de 1,50 m, é muito. 상금이 너무 큰 거야. Mas o prêmio do LoL na Coreia era muito grande. 그래서 아니 이거 Muito, 이 tá? 상금 Muito. 있으면 E aí, se eu tivesse prêmio, 엄마 차 한 대 사줄 수 있겠구나. eu vou poder comprar um carro pra minha mãe, eu pensei. 그래서 시작하게 됐지. E aí foi desse jeito que eu comecei. E você ganhou o prêmio ou não? 아니야. 그렇게 좋은 선수는 아니었어. Não, eu não era um jogador muito bom, não. E foi devido a isso, você não ser um jogador tão bom assim, que você migrou dessa carreira de pro player pra ser técnico? O que é que te motivou a deixar de ser jogador pra entrar no mundo da comissão técnica? 이제 우리 엄마는 항상 A minha 10년 mãe, 동안 이야기하는데 내가 5년 ela- 먼저 태어났어야 된다. 5년 늦게 태어났어야 a minha 된다. mãe, ela sempre fala isso há muito tempo. Ela sempre diz, você tinha que ter nascido 5 anos antes. 내가 처음 롤 시작했을 때 Porque 내가 quando eu tinha 20 começado o jogo, Dez a anos, jogar a LoL, eu tinha 24 anos. 이미 좀 늦었지 좀. E na verdade já tava um pouco tarde. Ah, 그럼 5년 늦게 태어나셨던 거예요? 5년 Ah, 늦게 desculpa, eu 태어났으면 tinha que ter nascido 5 anos depois, não antes. 5년 늦게 태어났으면 내가 선수로서 더 많은 걸 하지 않았을까. Se eu tivesse nascido 5 anos depois, será que eu não teria conseguido fazer muito mais coisas como jogador? Porque o cenário ia estar mais fomentado, você fala? Ia ser mais fácil de entrar? Por que os 5 anos depois? 그러니까 이제 내가 뭐 롤이 그러니까 내가 뭐 20살 때 롤이 나왔으면 Se eu tivesse começado. Se o LoL tivesse surgido na Coreia quando eu tinha 20 anos, 내가 더 많은 걸 할 수 있잖아. 더 eu posso 커리어를 fazer. Outro 커리어를. número. Eu teria um tempo mais longo de carreira. Ah, ok. Entendi. Ah, legal. 그래서 좀 E 이제 por causa disso, 롤 시작하고 começando o LoL, começando a jogar LoL, 이제 한국에서 2년 가까이 하고 중국에서 fiquei 2 anos na Coreia 1년 가까이 e 했는데 fiquei 1 ano mais ou menos na China. 이제 선수 은퇴할 때쯤에 내가 Mas quando eu era jogador, 거의 30살이 가까웠었으니까 30살 거의 quando eu tava como jogador, eu estava chegando perto dos meus 30 anos. 그냥 어쩔 수 없이 코치로 간 거지. E aí, E acabou aí? que eu acabei indo meio que forçadamente pra comissão Podcast vai ser um técnica. documentário? Isso é uma pergunta que 2 eu acho horas. interessante fazer. Do Você Minerva acha que foram tem limite 7? de idade para jogador? Porque é uma coisa que ainda no esporte eletrônico é muito nova, né? Você acha que jogador tem um cap de idade? 아무래도 De qualquer forma, 어린 선수들이 더 잘할 수밖에 없어. não tem como, os jogadores mais novos acabam se saindo melhor. 그러니까 뭐 예를 들면 뭐 BRT 팀 Dando de 논대로 exemplo. 예외로 둬야 되는 게 BRT 팀은 어릴 때부터 쭉쭉 해왔으니까는 O BRTT, 상관없는데 por exemplo, ele acabou passando porque ele tava jogando desde que ele era muito novo. 뭐 내가 25살 때부터 게임을 시작하겠다 하면 그냥 이미 늦은 거지. Mas se você fala que você vai começar com 25, eu acho que tá um pouco tarde, não? Ah, então você acha que o reflexo, alguma coisa. É mais reflexo, é mais a ver com a vida que ele vai ter, que se dedicar e deixar atrasar um pouco pra, por exemplo, casar, ter filho? Qual é o problema da idade no esporte eletrônico? 그러니까 적어도 그 이게 진짜 피지컬만 좋은 선수는 되게 많거든. Tem vários jogadores que eles têm só a parte física barra mecânica muito boa, mas
근데 이제 이게 팀 게임이란 걸 이해하는데 걸리는 시간이 O 필요하단 말이야. problema é que você precisa ter um tempo pra entender como que é um jogo de equipe, de time. 이제 좋은 팀에서 시작하면 그게 빠르게 Se você 되겠지만 começa num time bom, é claro que você consegue essa evolução mais rápido. 이제 Mas 자연스럽게 그걸 겪으려면 되게 오래 걸린단 se 말이야. você quer evoluir nessa parte naturalmente, isso vai acabar levando muito mais tempo. 그래서 어려운 것 같아 늦게 시작할수록. E por causa disso, eu acho que quando você começa mais tarde, não tem como, vai ser mais difícil. Entendi. Quem é esse cara, tá? Você passou por alguns times lá na Coreia antes de vir pra cá, e alguns times que hoje em dia são gigantescos, né? A Royal, onde você passou, qual foi a maior absorção de conhecimento? O que é que você tirou dessa época que você treinou esses grandes times na Coreia? 이제 처음 코치 시작할 때는 Quando eu comecei como coach, 중국에서 eu 해가지고 comecei na China RNG에서 했었거든. e eu tava na RNG. 이제 RNG가 tá. MSI에서 결승에서 T1 만났을 때 Quando eles 그때 encontraram a Team One no MSI, 그때 이제 MSI부터 final. 합류를 했는데 MSI부터 합류를 내가 했는데 a partir do MSI eu estava assumindo. 이제 거기서 좀 잘못 배웠던 것 같아 E 나는. daí eu acho que eu aprendi um pouco errado. 왜냐면 너무 porque 좋은 팀이었고 Era um time muito bom. 이제 RNG. 나 말고도 Que 같이 esse é o Não, Diego, 상황을 coach da 같이 PEN. 끌어주는 사람들이 있어서 Mas tinha outras pessoas que também estavam puxando a situação junto comigo. 내가 잘한다고 좀 착각을 했던 것 같아. E aí eu acho que eu me iludi achando que eu era um bom nisso, que eu estava mandando bem. 이제 그래서 이제 RNG에서 E aí por causa disso, na RNG, 두 번째 스플릿에 준우승하고 no segundo split, 그다음에 롤드컵에서 T1한테 한 번 더 지고 a gente fez mais uma vitória, só que a gente acabou encontrando a Team One e a gente perdeu pra eles. 그 da음에 이제 SK에서 2년을 한 건데 E aí depois eu fiquei na LCK por 2 anos. 이제 내가 진짜 잘한다고 생각한 것 때문에 잘 못했던 것 같아. Mas 그 eu 2년은. acho que naqueles 2 anos eu não fui bem porque eu justamente pensava que eu era um bom coach. Uou, nossa, isso é difícil de você conseguir tirar uma autocrítica assim tão profunda aí. Assim, qual a grande diferença pra você da LCK pra LPL? O que é que você sentiu de maior diferença? Primeiro que na LPL você tava num time gigantesco, na LCK você tava num time que tinha um pouco menos renome. Mas fora isso, qual era a maior diferença das ligas? 이제 가장 큰 키워드는 이제 A palavra-chave principal patience. seria paciência. 이제 SK는 이제 죽지 말라고 배워. Na LCK você aprende que você não pode morrer. 근데 LPL은 Mas na LPL, 더 공격적으로 하라고 죽어도 되니까 더 eles ficam 공격적으로 falando, 하라고. você pode morrer, mas joga de uma forma mais agressiva. 그게 가장 큰 차이점이었던 것 Eu 같아. acho que essa foi a principal diferença. No Brasil, desde muito tempo, a gente tem essa visão que a LPL tem um jogo ultra agressivo, que eles não têm medo de errar. E que durante muito tempo o jogo da LCK era muito metódico. Você acha que hoje em dia, assistindo agora distante de lá, a LPL absorveu alguma coisa e mudou um pouco mais? Porque agora eles são muito mais ameaçadores, ganham mundiais. Antes era muito unânime da LCK. 이제 해외 입장에서 SK 리그를 보면 사실 따라하면 안 되는 게 맞아 일단은. 여기서 아니면 그러니까 해외 한국에서? 리그에서 SK를 봤을 때 그 플레이들 따라하지 않는 게 Ah, 있어. o som do Valdir não tá ativo, eu acho que verdade. todas as ligas exteriores à LCK, quando elas observam a LCK, na verdade você não deveria imitar a LCK. Esse é o Concordo. certo. 이제 브라질 문화는 되게 이제 Na cultura do Brasil, 다문화적이고 그러니까 여러 인종이 있잖아 일단 여기에는 그치? 인종. 뭐 백인 흑인 이렇게 여러 인종이 있잖아. tem várias etnias aqui no Brasil. 그래서 여기는 더 자유롭고 더 Então 오픈돼 aqui é 있고 muito mais aberto, muito mais normal, assim, muito mais à vontade aqui no Brasil. 한국은 되게 작은 거에도 규칙이 많단 말이야. Mas na Coreia, só por causa de uma coisinha pequena, já rola alguns conflitos. 뭐 Revoltão eu caí contra um script na minha ranked no Platina 4. Sim, o cara usa script e é platina. Depois o cara crasou meu LOL com um script fudido. A Riot não tá vendo isso. React Não. da tua partida de Triumph na LCK. Que react da minha partida de treino na LCK, porra? 그냥 문화적으로 이야기하면 Se 이제 for falar culturalmente, 내가 윗사람이랑 있을 때 o Isara, 나보다 더 나이 많은 사람이 있을 때 quando eu estou junto com uma pessoa que ela é mais velha do que eu 담배를 못 핀다든가 eu não posso fumar, por exemplo. Na Coreia. 한국에서 말씀하시는 거죠? Ok. 그리고 뭐 술을 같이 Sim. 마실 때도 Quando eu tô bebendo uma bebida alcoólica, 이제 이렇게 술을 마시면 quando você tá bebendo, 이제 앞에 이렇게 윗사람이 있으면 se tem uma pessoa mais velha na sua frente, 이렇게 마셔요. eu tenho que virar o meu rosto pra beber. Eu já vi E? isso em Dorama, só que eu não sabia que era isso. 이제 그런 문화적 차이가 나는 이제 한국의 인내심에 대해서 진짜 크게 생긴 것 같아. Eu acho que por causa disso, por causa dessa diferença de cultura, acabou tendo consequências na confiança nesse aspecto dos coreanos. 그래서 좀 한국 선수들 보면 Quando eu vejo jogadores coreanos, 이게 좀 일단은 코치들 말이 되게 힘이 커. 일단. isso, primeiro, a palavra dos coaches, ele tem um poder Os caras parecem uns robôs. Não, pô, não é isso. É que, tipo assim, você tem que entender que toda vez que você sendo
da nacionalidade que você é e você tá olhando a cultura de outra pessoa, você tá pensando, caralho, que bizarro. E quando a pessoa vai olhar a sua cultura, ela vai ter a mesma reação. Caralho, que bizarro. Como essa pessoa vive assim? É impossível viver assim. É normal isso. Poder, uma força muito grande. É 어떻게 chinês e 그냥 coreano. 윗사람이니까. Só porque ele é Mas, tipo assim, o mínimo que você tem que fazer, você pode achar estranho, mas respeita. uma pessoa que tá acima de você. 물론 이제 게임 잘하는 코치도 있겠지만 Claro que tem coaches que conseguem jogar bem. 이제 초창기 코치들 보면 Mas quando você vê os coaches, 선수 출신이 아니잖아. eles não são do nível dos jogadores. 그래서 일단은 죽지 않는 거를 먼저 이야기 많이 해. Então, a primeira coisa que eles mais ficam falando é sobre o quanto você não deve morrer. 그러면 죽지 않으려고 하다 보면 E aí, quando você fica tentando não morrer, 게임이 길어질 수밖에 없어. o jogo ele só pode acabar ficando comprido. 이제 그게 꼭 뭐 tempo. 그게 정답이다 아니다를 떠나가지고 Independente de essa ser a resposta ou não, 우리는 문화적으로 이미 그렇게 돼 있는데 nós já estamos preparados assim culturalmente. 이제 해외에서 그런 플레이를 따라하면 당연히 안 나오지. 그게. E é por causa disso que quando as ligas exteriores da Coreia acabam imitando, esse tipo de play acaba não funcionando para as ligas exteriores. Por quê? Você acha que aqui Pô, no Brasil... legal a visão dele, mano. Tipo assim, ele tem uma visão cultural do jogo, tá ligado? Muito da hora isso. a cultura é outra, ou a gente não tem nível pra imitar isso, ou porque a gente deve criar o nosso próprio caminho, porque são vários aspectos diferentes. Não. Só para complementar, se eu entendi, o meta de jogo da Coreia só é possível por causa dessa disciplina e desse respeito que a toda a sociedade tem por quem tá acima dele, superior. E faz total então, sentido quando isso aí. uma sociedade, pessoas que crescem numa sociedade onde não existe essa disciplina, é impossível adotar esse método de jogo. Eu quero entender disso, será isso mesmo? 일단 Será nível? 일단 그러니까 더 간단하게 이야기하면 Se 한국은 for falar de uma forma mais simples, na Coreia... 변화에 대해서 익숙하지가 않아. Piona? 변화. A Coreia não está acostumada com mudanças. 한국은 되게 A Coreia é muito... 그 지키고 싶어하고 그러니까 Tem muito alguma coisa sobre manter o que já existe. 그러니까 Sobre proteger o que já existe. 그러니까 모든 결정이 다 그냥 인내심 안에서 그렇게 그러니까 모든 그냥 교육 시스템도 그렇고 Até o sistema de educação. 그냥 그 위아래가 항상 확실하기 때문에 Como a parte de cima, assim, quem é o superior barra o mais velho e o inferior está muito bem estabelecido. 그 정해진 윗사람이 정해진 룰에 대해서 As regras que a pessoa de cima decidiu. 그리고 우리가 우승했던 그 방법에 대해서 E sobre a forma como a gente conseguiu uma vitória. 그렇게 변화하고 싶지 않아. A gente não quer mudar isso na Coreia. E aqui no Brasil, qual é a grande diferença, assim? Já entrando, queria entrar um pouquinho depois, mas já entrando nisso, aqui jogador, no respeito que você fala, você tem que convencer ele de que você tá correto, porque como você falou lá, só pelo simples fato de você estar acima, já vai atender. Aqui, como é que é? 이제 브라질은 O Brasil 그러니까 선수한테 내가 자주 하는 이야기인데 é uma coisa que eu sempre falo pros jogadores. 브라질은 징가의 나라다. 징가야. Jinga? O Brasil é o país do Jinga. Eu não sei o que é Jinga. 사비의 징가. Ginga, sim. Ginga. Jinga. Ginga. 이게 억지로 룰을 만들면 더 안 될 거다. Se você criar uma regra assim propositalmente, vai funcionar menos ainda. 그러니까 내가 뭐 한국 팀을 코치할 때는 Quando eu era coach de time da Coreia, 뭐 플랜 C까지 내가 가이드를 줬지만 Plan Chic? 플랜 아, A, B, C, mano. 플랜 C까지. Eu dava até o ABC do play pros jogadores. 이제 브라질 특히 지금 이번 연도에서는 이제 플랜 A만 알려주고 Mas no Brasil, agora você mostra só o plano A, 플랜 B는 이제 선수들 판단에 맡기는 ah, 거예요. e o B você deixa de decisão pros jogadores. 이게 이제 선수들이 좀 더 자유롭게 했으면 해서 그렇게 하는 거고 E se os jogadores tiverem mais liberdade, eles fazem da forma como. 이제 룰을 그만큼 덜 만드는 거지. 더 개인 능력을 활용하고 싶으니까. E aqui no Brasil o sistema é você criar menos regras em cima dos jogadores para que você use o pessoal dele, assim, a capacidade dele pra... É tipo futebol. Então, assim, é mais difícil ser treinador no Brasil do que na Coreia, porque lá fora a galera te ouve e acabou. Aqui você tem que fazer todo um jeitinho. Me conta com a Ginga. Que loucura. 일단 작년 그러니까 지금 3년 차잖아 내가. Agora faz 3 anos que eu tô no Brasil. 이제 첫 번째 연도에는 내가 No 진짜 이 primeiro 나라를 ano. 알아가는데 많이 Conhecendo a 신경을 썼던 cultura 것 do 같아. Brasil, eu acho que eu acabei me esforçando bastante para conhecer a cultura. 이제 근데 우리 팀엔 PRTT가 있잖아. Mas naquela época o nosso time tinha o BRTT. 솔직히 말하면 나보다 더 힘이 있었어. E na verdade, pra ser sincero, ele tinha mais força do que eu. 물론 서로 존중하지만 Claro que a gente se respeita, Sim, obviamente. 이제 그러면은 이제 되게 이제 선수가 힘이 코치보다 더 있는 나라인 거잖아. Porque aqui é um Brasil. O Brasil. A LCK não é assim, mas o Brasil é um país que os jogadores têm mais poder do que os treinadores. 그러니까 E por causa disso, 자연스럽게 de uma 선수 forma 의견 많이 natural, 들어줬지. eu ouvi bastante o lado dos jogadores. 그리고
난 거기서 진짜 많이 내가 바뀌었다고 생각해. E eu penso realmente que naquele momento eu mudei bastante. 그러니까 내가 할 수 있는 O 거를 que eu posso fazer, 해야지. eu tenho que fazer o que eu posso fazer. 선수들이 이해 못하거나 E não entender os jogadores ou... 선수들이 어렵다고 생각하는 거 내가 계속 말할 필요가 없다고 느꼈고. E eu senti que não tinha por que eu ficar dizendo que eu não conseguia entender o lado dos jogadores. 그러면 예를 들면 우리가 Dando um 싸울 때 exemplo, 포지션을 이렇게 잡자. quando... Sabe até? 싸울 때 뭐 그 용에서 싸우거나 뭐 바론에서 싸우거나. E quando a gente estiver lutando dentro do jogo, quando uma luta perto do dragão, vamos pegar a posição dessa forma. 그다음 너희가 알아서 해. E depois disso, faz o que como vocês quiserem. 그렇지만 포지션은 Ah, legal, mano. Pô, ele se adaptou bem, porque, tipo assim, isso que ele tá falando é bem visível, né? Quando tipo, você assiste qualquer coisa da cultura coreana, você vê que tem um respeito muito grande, né, pelo coach, pelos superiores, entre aspas. Aí aqui no Brasil é tipo, foda-se, né? Tipo, o jogador tá lá no stage berrando e foda-se quem tá do lado dele pedindo pra ele não berrar, entendeu? Então faz total sentido o que ele tá falando. Okay. Almost die. I'm so low. Let's Drake. Don't fight. Don't get poke. Careful, Mega. It's okay. Don't fight. Stay. Just go low. We have a look this guy. Look. Tá tiltado, doidão! Tá tiltado! I'm going. Meu top laner é melhor, tá? Ouviu? Para de gritar, é isso aí, tá? Meu top laner é muito melhor que o de vocês, tá? Tchau. I want to go bot. I just base. Para de gritar, moleque. Eu tenho. Mano, vai chegar o fim do split. E o Wiz vai estar careca de tanta raiva que ele deve estar passando. Take this, okay? What they use? I think Ezreal Flash? Nar Flash. Para de gritar, moleque, ok? No. They will try to fight. Para de gritar, moleque, ok? No. Assim, falar uma parada na moral. O House tá jogando muito bem, mano. Mas essas atitudes que ele tá tendo aí, mano... Paia. Tipo assim, o cara do House, na escuta, tipo, o Is pede pra ele parar de gritar, ele fala não. Bota fé. Pô, tipo assim, custa, tá ligado? Não custa, pô. Tipo... É que o Wiz não tá mandando também, né? Ele tá tipo, para de gritar, cara. Tipo, meio zoando, né? Meio zoando, né? Meio zoando, aquela brincadeirinha. Meio zoando, mas pô, tu tá ligado que no dia a dia essas paradas afetam, né? Pra caralho. Mas é meme deles. É que tudo pra vocês é meme, né? Até não ser mais. Até ir no podcast falar tudo que vocês não sabiam. Aí vocês ficam, uau! Como eu não sabia disso? Porque você achava que era meme.